a aparição para a humanidade eu vejo só como melhoria do ser humano, sabe? Mas você, que já a gente tá aqui, ó, É, né? é. Conversando, mas tem uma parte, às vezes, imagina, quem tem, às vezes, um líder tribais, eu acho que tem até mais facilidade do que, às vezes, líderes religiosos Firmes. mais firmes, mais doutrinários mesmo, que não Sim. tenham essa abertura, né? Então, eu acredito que para algumas pessoas seria muito difícil. Então, essas pílulas de sabedoria, de conhecimento, sabe? Que vai aparecendo, vai preparando a mente das pessoas. Ou que não acredite, não precisa acreditar, mas pelo menos falar, olha, será? Pode ser? Porque eu, por exemplo, antes de ter, eu não era chegada em ufologia, em alienígena, nada disso. Só depois que você foi procurar a respeito desse assunto? Só. Porque para mim era assim, eu acreditava que existia vida, porque eu achava que era uma judiação num universo tão grande, só existia a gente, eu achava que era um desperdício. E na minha mente era assim, eu acredito que, por exemplo, aqui nós nos desenvolvemos como humanos, sei lá, se num outro local, uma espécie mais inteligente, sei lá, como um polvo, se desenvolveu e é o líder, a espécie líder daquele local. Eu acreditava nessa possibilidade, mas eu não mergulhava para estudar, para pesquisar, para ler. Então, a minha mente, quando eu olhei, quando eu soube, foi um choque até no sentido de, uau, pirei, sabe? A primeira reação Realmente. que eu tive foi deixa eu pirei. colocar uma coisa assim. A gente fez, né, o livro de Varginha e tal, né, que aborda mais essa criatura franzina. Conta que ele chia. Que tem uma espécie de Eu fiquei muito som feliz. de abelha, assim, um zumbido, né? Tem algumas pessoas que falam que parece que passa a unha no brim, né? Na calça De jeans, assim, zíper, aí faz deve ser aquele zíper, zíper, zip, né? Tem algumas pessoas que falam disso. E dentro dessa casuística de Varginha, no livro até conta que a gente se deparou com casos também Greys, Sim. que apareceram na mesma época, e seres peludos, sendo que esses peludos, alguns eram agressivos. Tem até um capítulo específico que fala desses agressivos. Aqui, Peludos, como pessoas... seria o nosso arquétipo de pé grande? Não, era um ser Tá. peludo, assim, com os calombinhos na cabeça e o olho vermelho. Tipo a mesma espécie, só que com pelo. Tipo, o tipologia Tony Ramos, tá? Então, bem peludo. E esses casos aqui, a gente acabou pegando alguns. Esse Luciano, por exemplo, ele foi atacado, entraram em luta corporal lá em Passos. Depois houve... Em Passos, houve o acobertamento. Esses documentos policiais de exame de corpo de delito, BO, tal, que foram feitos, desapareceram. E então, assim, a gente percebe que lá em Varginha é um negócio extremamente complexo, envolvendo tipologias aparentemente diferenciadas, né, com características diferenciadas. Aí eu vou passar o bate-bola. A gente pesquisa isso aqui fisicamente. Teve alguns médicos que cuidaram e descobriram algumas características em termos de cromossomo dentro, diferente, cicatrização, porque um dos bichos tinha sofrido uma fratura, que foi atropelado. E aí, nós, naquela época, e hoje eu ainda tenho essa concepção de que a criatura de Varginha era uma espécie de cachorrinho do ET, ou cachorrinho do tripulante da nave, ou um robô biológico que cumpria uma determinada programação. Na tua concepção espiritual, com os teus mentores aí, não é todo caso que você já eles ouviu falar não alguma é coisa? todo caso que eles me falam, tá? Tem coisa que eu pego na internet e falo, o que é isso aqui? Eles falam, não te interessa. Olha só. Pra que você quer saber? Não vai Mas funcionar pro Varginha seu tem trabalho. alguma coisa? Varginha, eu perguntei, isso é um ser que é de uma espécie, que chama, pra eles chamam de Acarte. Eles falam que ele veio da constelação de Sextante. É uma civilização que tem lá. Para eles é um tipo de ser neutro. Eu estava aqui fazendo como se fosse um trabalho exploratório. E acabou... Eles, assim, entendendo Acabou mal. de onde Acabou, vem. deu ruim. Eu te perguntei, você me falou, tipo, em Marte tem vida. Tem Tem vida em outra Marte. dimensão. Saiu sim. alguma coisa de Marte, não saiu? Assim, cientificamente falando, acredita-se que no subterrâneo de Marte poderia ter, mesmo que vida assim, a nível microscópico, algum micróbio, algum vírus, alguma Sim. coisa lá,
que tem água na parte subterrânea. Então, onde tem água, Tem a você chance tem de que ter ter vida. algum tipo... A chance, né, de ter algum ser biológico é muito grande. E, então, assim, os exoplanetas, por exemplo, que existem vários aí, o que está mais próximo está a 4,2 anos-luz aqui da Terra, ele possui essa configuração. Está numa órbita parecida com a da Terra, que não é tão quente nem tão frio, e tem água em estado líquido. Essas configurações do ambiente propiciam que possa existir vida. Não estou afirmando que vai ter. Sim. Mas por isso que o foco da exobiologia, né, nesses exoplanetas, que é onde pode ter a probabilidade grande de ter vida ali. E tem alguns casos ufológicos em que o abduzido foi informado de onde eles estavam vindo e tem, por exemplo, coincidências de ser exatamente daquela região onde você tem um exoplaneta. Legal. Então isso é interessante. É Mas eu muito acredito interessante. que no nosso sistema solar, espiritualmente falando, quando a gente fala que tem vida em Marte, vida em Vênus, é por conta de ser em outra dimensão. Outra seria dimensão. isso mesmo, né? O que eu já tive experiência, Vênus, bem positivados, algumas espécies. Os seres de Júpiter têm uma consciência e uma vocação moral quase, que pra gente seria moral, para eles não, é o natural, que é legal. E aí neutros, Netuno e Plutão, que são seres mais ou menos o seguinte, eles nos ajudam. Só que sabe que nem os meus falam, não, isso daí não é para você mexer, deixa, não vai mexer nisso aí que é ruim. Eles são mais neutros no sentido, eu te apoio, eu estou próximo, eu te ajudo, mas o preço quem paga é você. Sim. Então, às vezes a balança pode pender para algum lugar não positivo. Não todos, tá? Quando eles falam neutro, é que a grande maioria pode ter esse nível de consciência, mas que tem uma parte ali que é mais sapeca. Mas e quando você fala assim, igual você falou pro Edson mais cedo, eu me submeto, se quiser, pode fazer Não, uma avaliação, temperatura, pode bota coisa na cabeça, mede a energia, temperatura, mede eu nível sou de disposta. Angstrom. Seus mentores não... Não, se eles falam estiverem disso? Tá tudo bem? próximos, aí medir o Angstrom é que nem quando eu vou atender alguém com a radiestesia. Às vezes eu vou medir a frequência no início, vou medir no final, vai dar uma alteração, porque a energia está ajustada. Nisso não tem problema. Eu medi quando eu estou em contato com um mentor de uma vibração mais alta, de uma dimensão elevada. Pra eles não Pra tem eles problema. não, o que eles não vão fazer é, vamos ali na TV, eles vão falar, não zoa. Porque seria... Tenho mais seria o que algo, fazer. Tipo assim, pô, tá fazendo isso aqui pra provar que eu existo, Eu tenho mais o que precisa. fazer, mas assim, como o lado dele é científico, vamos medir a frequência, vamos medir a frequência psíquica, eu, Cíntia, não me incomodaria.